Olá pessoal, eu sou o Cláudio Bruno, evangelista da Cortex. Eu estou aqui mais uma sexta-feira para trazer os insights capturados pelo painel de crise sobre esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Na semana passada, a gente falou um pouco da perspectiva da demissão do Mandetta, e essa semana a gente tem uma outra demissão, que é a do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acabou de pedir para sair. Existe uma diferença entre as duas demissões. Primeiro que a diferença do Mandetta é que a imprensa já tinha precificado essa saída. Então, não teve uma histeria com a demissão dele. Era algo que já estava sendo esperado. Agora, do Sérgio Moro, não era algo esperado. Já se sabia muito dessa briga entre o Moro e o Bolsonaro, mas não tinha expectativa da saída do governo. A saída adiciona um nível a mais de instabilidade e incerteza para o momento, porque traz uma crise política que impõe ainda mais dúvidas sobre os desafios complexos de saúde e economia que todos os países estão vivendo. E quando eu falo que vai ter um pouco mais de histeria nessa cobertura da saída do Moro, é mais ou menos olhando para os próprios jornais aqui, como eles estão repercutindo agora nesse primeiro momento, e a gente vê que tem uma intensidade maior na cobertura, né? Porque a fala do Moro foi muito impactante, né? Ele apontou fraude, se demitiu, falou de interferência política, tá aqui no Valor Econômico, o Moro sai, o governo acusa Bolsonaro de interferência política na PF, para a busca de informações, e aí a gente tem um cenário aqui que está bem claro aqui no Infomoney, que é a incerteza que gera para o mercado financeiro, para o mercado e também para o mercado empresarial. O Ibovespa está caindo 7%, estava caindo quase 10% há uma hora atrás, e o dólar foi para 5,70. Então, o que está mostrando aqui? Um cenário de estridência na cobertura, um cenário de estridência na cobertura e uma incerteza ainda maior sobre a capacidade do governo de combater a crise do coronavírus, né? E aí, o que a gente observa? O que os dados mostram para a gente? Os dados do Cortex Crisis, ele estava mostrando, antes da saída do Moro, aqui no e-mail que a gente mandou hoje, está bem claro, a gente está capturando uma tendência de alta para a semana que vem de 125,4% na cobertura. Isso muito porque essa semana passada a gente teve feriado, que diminui a intensidade da cobertura, mas também nessa perspectiva aqui de um aumento forte da contaminação, tá? A gente viu que em relação à média da semana passada aumentou 51,6%, ontem a gente teve um número de mortes alto, então a gente percebe que a gente está numa curva de intensidade maior do vírus, isso já traria naturalmente uma maior cobertura, mas agora a tendência é que a imprensa fique ainda mais vigilante em relação ao governo Bolsonaro, né, por causa da questão da crise política, e a gente observa que os outros setores todos estão caindo. Né? O único setor que não cai aqui é commodity, indústria, tá? e commodities por causa da crise do petróleo. E aí, o que a gente também observa? No e-mail que a gente mandou há 2 dias atrás, a gente mostra que as empresas elas estão em compasso de espera agora. Então, nos últimos 7 dias tiveram 40 ações. A gente capturou 40 ações de empresa. Isso é uma variação em relação à outra semana de 54,5%. Então, diminuiu pela metade o número de ações das empresas de combate ao Covid. E o mais importante, o número de empresas que anunciaram a ação caiu de 94 na semana passada para 35 nessa semana. Isso acontece muito também porque as empresas já fizeram as ações, mas também por causa desse momento de incerteza que vai adicionar ainda mais, as empresas elas estão em compasso de espera, tá? E aí a gente consegue observar aqui pelos tipos de ações que sustentação de negócios e combate ao impacto financeiro são as duas principais ações que as empresas estão fazendo, mas a gente vê uma tendência de alta do apoio ao isolamento social e expansão dos testes de suporte financeiro ao SUS. Né? Então, são duas medidas que mostram que a preocupação com o avanço do coronavírus e o apoio para tentar reduzir a curva é uma tendência que as empresas estão seguindo. Tá? Por isso que, ainda mais, as pautas de saúde devem prevalecer na semana que vem. Tá? E aqui,
para finalizar, como eu já tinha falado, a empresa que mais está aparecendo no noticiário é a Petrobras. Tá? Então, você vê que teve 603 menções na semana. Tá? É uma tendência de alta muito forte. E aqui tá relacionado ao fato do preço do petróleo ter caído muito por causa da Covid, né? Já tinha tido uma disputa internacional por causa do preço do petróleo, e aí você tem a desaceleração das economias fazendo com que o preço do petróleo caia ainda mais, tá? Então a Petrobras está se inserindo nesse contexto de noticiário, tá? É um noticiário internacional, e a Petrobras acaba aparecendo muito aqui. E a outra tendência que a gente está observando é uma queda da participação dos bancos, especialmente os bancos públicos, né? Mas também os privados, eles estão caindo a participação, porque nas semanas anteriores a gente tinha um cenário de que eles eram os agentes de quem está das ações do governo. Agora passou esse noticiário, eles estão caindo, mas eles ainda permanecem tendo um nível de protagonismo alto, tá? A Vale também aparece aqui nesse mesmo cenário das commodities. Então, para resumir, a gente tem aí, com a saída do Moro, a adição de mais um ponto de incerteza, porque a gente traz uma crise política para os desafios de saúde e economia. As empresas estão em compasso de espera para entender o que acontece e tomar ação, e a gente tem uma tendência de crescimento do noticiário de saúde, porque está aumentando os casos, a gente deve chegar a mais de 60 mil no final da semana que vem, e a imprensa vai ser o watchdog do governo, vai cada vez mais ficar atenta às ações do governo por causa da crise política. Bom, é isso. A gente se vê semana que vem.